Igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade e, se Deus assim permitir, finalizar a exposição bíblica de 2 Timóteo no capítulo número 4. Então você, por gentileza, os irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 9. Engrandecendo e louvando o nome do Senhor, porque aqui Ele se faz presente, amém? Glória a Deus. Todos em posse? Oremos. Deus Pai, o Senhor é grande, é poderoso e não há outro Deus além de Ti. O Senhor do nada, sendo tudo, criou todas as coisas, ó Pai. Criou o tempo, criou a matéria, Senhor. Criou todas as coisas. E nos criou também com todo amor, Deus. E aqui nós estamos hoje para adorá-lo e glorificar e bendizer Teu santo nome. Fala conosco nesta noite, meu Pai, através da Tua palavra, da Tua rica e inerrante palavra, Pai, nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abra a nossa mente e o nosso coração para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados do Senhor, no culto passado, nós vimos, Paulo falou para Timóteo cumprir o seu papel de evangelista. Também vimos que Paulo já estava sendo derramado por libação, não é? Como uma oferta de bebida. E também vimos que, um dos versículos mais emocionantes da Bíblia, que ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E vimos também que ele comentou, né? De como ele trabalhou para o Senhor, de como alguns começaram bem e terminaram mal a obra de Deus. Muitos começam bem e terminam muito mal a obra de Deus, onde foi citados alguns exemplos aqui. E também vemos os tipos de coroa que não está reservada lá no céu, que são a incorruptível, a do regozijo, da justiça, da glória e a coroa da vida. E essas coroas estão lá nos esperando. E hoje nós vamos dar continuidade as últimas palavras de Paulo na prisão. No versículo número 9, nós vamos ler do 9 até o 22, que diz assim: olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma comigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, ou ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo faz de Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Aleluia. Mas nós temos que ver aqui que Paulo não era um homem sobre-humano, era um homem comum, e já velho, preso numa cadeia.
E além de ele ser um homem comum, velho, preso na cadeia, ele estava muito solitário, muito sozinho. Para quem já passou a dor da solidão, a dor do abandono, sabe muito bem como é que é. E esta carta, desde o início, vem falando ao nosso coração, desde o primeiro capítulo, desde a carta 1 Timóteo, como 2 Timóteo, vem falando para nós que nós temos que tomar um grande cuidado com a obra de Deus, com o ministério que Deus colocou para nós levarmos, ao nosso cuidado. Então Timóteo tinha que dar sequência à pregação do Evangelho. Como dito no culto passado, o obreiro passa, mas a obra de Deus ela não vai passar. Um dia eu vou embora, mas outro obreiro vai continuar fazendo a obra de Deus. Nunca vai parar. E Timóteo agora estava com essa incumbência, esse jovem estava com essa incumbência de levar o Evangelho de Cristo. Então Paulo deu muitas e muitas instruções de como cuidar da sua casa, da casa de Deus e cuidar do Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. E ele falou assim, olha Timóteo, toma cuidado com os falsos profetas. Olha Timóteo, é assim que cuida dos velhos, das velhas, das moças, dos moços. Toma cuidado Timóteo, principalmente o plano de fundo de toda essa carta, como da primeira, era com os falsos profetas. E tanto que nesse último versículo, nessa última parte do capítulo, ele ainda vai continuar falando daqueles que fez o bem, daquele que fez o mal, e prestando atenção que nos dias de hoje não é diferente. Então ele começa dizendo, procure vir comigo logo ao meu encontro. Ou seja, ele estava muito sozinho e precisando dar bem com ele. Ele tinha ali com Timóteo, ele tratava Timóteo como seu filho. Então venha logo Timóteo, que eu estou doente, estou precisando de ti. Lembrando que Lucas estava com ele, mas ele queria que Timóteo fosse lá. Na nossa velhice, nós vamos sendo mais maleáveis e querendo mais a atenção das pessoas, porque nós já sabemos que logo Deus vai vir. Obviamente que nós não sabemos o dia de amanhã, só Deus sabe, mas não é fácil passar a sua vida sozinho, ainda mais na velhice. E lembrando a todos que Paulo estava preso, e sozinho num calabouço frio e úmido. E ele fala assim, olha, continuamos aí, pois Demas abandonou-me. Paulo lembra daqueles que o abandonou. Demas o abandonou. Se os irmãos lembram que Demas, ele era um servo fiel de Timóteo. Andou com Timóteo, pregou junto com Timóteo. Sofreu às vezes também junto com Timóteo. Agora Demas o abandonou. Demas ele foi mencionado na carta de Timóteo, nas cartas de Paulo, como companheiro de trabalho, queridos. Como companheiro de trabalho. E agora, lá em Colossenses 4,14, Filemão 24 está citado isso. E foi citado da sua fidelidade com Paulo, com o apóstolo Paulo. Agora, pense bem, este homem andou com Paulo, mas o que aconteceu com ele? Abandonou Paulo no meio do caminho. Então Paulo fala que ele amou este mundo, literalmente ele amou este mundo. Pare para pensar na sua caminhada cristã, quanto que estava ao nosso lado, que agora se desviaram e amou esse século presente. Quantos e quantos não conseguiram ficar fiéis às Sagradas Escrituras e amaram esse século presente, como assim fez Demas. Demas estava com o apóstolo, nada mais nada menos, com o apóstolo Paulo. Agora, por amar esse presente século, abandonou para amar esse presente século. Agora, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa? Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Aqueles que amam esse presente século, se não se arrependerem e voltar aos caminhos de Deus, o que acontece? O que vai acontecer? Eu sempre digo, e como comecei a carta falando, e vou terminar falando, existem duas eternidades, o céu e o inferno. Lá no inferno é uma eternidade, o céu é outra. Aonde que nós vamos querer passar? No céu. E essas pessoas que se desviam e não voltam para o caminho do Senhor. Amar esse século é maravilhoso, deve ser gostoso demais, não é? Porque o pecado está ali, o pecado é bom. Porque o pecado é bom para eles, porque ele satisfaz a carne, mas nós sabemos que o pecado é muito ruim para nós.
Mas o diabo está para enganar, roubar e destruir. Então Demas foi e amou esse presente século, este mundo. Amados, isso é preocupante e é perigosíssimo, amar esse presente século. Demas o abandonou por amar esse presente século. E alguns que estavam com Paulo o deixaram sozinho. Um por necessidades e outros porque Paulo tinha enviado. E Paulo continua dizendo assim: só Lucas está comigo. O apóstolo Lucas, o doutor Lucas, estava com ele. Estava registrando tudo o que estava acontecendo, com uma testemunha ali do sofrimento de Paulo. Quando Deus fala assim que não vai nos amparar, Deus sempre manda alguém para cuidar da gente, andar junto com a gente. Ele nunca nos deixa sozinho, viu? Nunca vai deixar sozinho. Jamais Ele nos deixa sozinho. Sempre alguém está ali para estender a mão para mim e para você. Então Lucas estava com ele. O doutor Lucas estava com ele, ajudando ele. Paulo fala assim: olha, todos foram embora. Isso é um contraste com uma das prisões de Paulo em Roma, que ele ficou preso na casa, ele recebia pessoas e falava do amor de Deus e pregava para pessoas. Agora ele está preso nesta casa, conjecturando, é como se ele tivesse com uma tornozeleira, não é? Agora não, agora está preso e só. Nós temos que entender que não é difícil de entender por que Paulo estava tão só, porque uns abandonou, outros ele enviou. E outros estavam morrendo de medo de quem? Do Império Romano, do Nero. Não era fácil você bater de frente, até mesmo porque Paulo era considerado como louco, e os cristãos daquela época também eram, e nós somos também. Porque, como foi falado agora há pouco aqui, como é que você vai celebrar a Santa Ceia de um homem morto? O sangue de alguém. Então eles estavam agora presos por pregar o Evangelho, porque ele falava assim: Paulo sabia da vida e da ressurreição de Cristo, mas o Império Romano não sabia, não queria saber. E era um império que nós já vimos anteriormente, era um império muito cruel, sanguinário. E bem organizado, muito bem organizado era o Império Romano. Era um império muito bem organizado. Em Atos 28, 30, 31 nos diz assim: pois 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que é o lugar aonde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor. Nessa época, como dito, ele tinha essa liberdade. Agora, lá em Roma, na masmorra mamertina, ele não tinha isso. Mas uma coisa eu vou dizer mais uma vez para a amada igreja. Paulo estava preso, mas a palavra não. A palavra não. Ele estava escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, volta logo, Timóteo. Venha comigo, Timóteo. Olha, esse aqui é o caminho, Timóteo. Mostra para eles o caminho, Timóteo. Mostra para ele o que você tem que fazer, o que a amada igreja tem que fazer. Quem é Jesus? Mostra para ele quem é Jesus. Quem ele foi. Quem ele é. Mostra, fala para ele da sua volta. Fala para ele quem aceitar, o que é bom, o quão bom é aceitá-lo e vivê-lo com ele, como é mal quem não aceita. Mostra para ele os falsos profetas que estão querendo deturpar a palavra de Deus, Timóteo. Mostra para ele. Ele escreveu para mim e para você. Escreveu essa magnífica carta com tanto amor e carinho. Como dito, Paulo, na sua conversão, antes de converter, ele orava cartas de perseguição. Agora ele escreveu cartas de amor. Cartas de amor. E ele fala assim também: traga Marcos com você. Lá em Atos 15, 36, 40, houve uma briga muito grande de Paulo, não é? Por causa de Marcos, que não queria, que desistiu de seguir eles a pregar o Evangelho. Não foi uma simples discussão, diz a Bíblia que foi uma contenda muito grande. Então houve
uma briga de ambas as partes. E agora, no findar da sua vida, Paulo fala assim, olha, traga Marcos comigo porque ele é muito útil para o ministério. Olha o coração de Paulo como estava agora. Olha o perdão. Olha o perdão aí. Naquela época, Marcos era um menino. E agora, Timóteo escreve para o menino. E agora fala assim, traga-me Marcos com você porque ele é muito útil para o ministério. Todos nós somos úteis para o ministério. E o perdão tem que ser liberado. Assim como Paulo liberou o perdão, nós temos que liberar também. Então fala, traga comigo. Agora, Paulo sabia e tinha uma confiança em Marcos. Mesmo lá atrás, tendo uma grande desavença. Traga a capa que eu deixei na casa de Carpo e Troade. Queridos, quando o Império Romano prendia alguém, ele também prendia os seus pertences. Guardava os seus pertences. Os guardas pegavam para ele os seus pertences. Só que Paulo, sabendo que ia ser preso, ele deixou a sua capa e os seus pergaminhos na casa de um amigo. Porque ele sabia que um dia ele ia precisar dessa capa e também dos pergaminhos. Então, se ele fosse preso, ele não ia ter a sua capa que protegia o seu corpo do frio e também ia ter os pergaminhos que ele necessitava da leitura diária. Interessante porque a capa era um objeto simples, com abertura em cima, que protegia ele do frio. Agora, não é uma simples capa qualquer. É uma capa que ia proteger esse homem do frio, para que não ficasse doente para levar o evangelho. Era uma vestimenta que ele precisava naquele momento. E o que ele fala? Ele fala assim, olha, este manto, o que essa capa deixada em Troade nos revela, queridos? O que ele nos revela? Paulo, preste bem atenção, Paulo renunciou tudo para servir Jesus. Simplesmente tudo para servir Jesus. O que ele tinha apenas agora, no final da sua carreira evangelística, era uma capa e livros. Lembrando que Paulo, lá atrás, era um homem rico, de famílias de posses, educado ao pé de Gamaliel. Ele foi educado para ser um rabino, tinha posses, tinha condições. E agora, no final da sua vida, o que lhe resta? Uma cadeia no calabouço, preso pelo Império Romano, simplesmente sem a sua capa e sem os seus livros, que ele pede a senhora, traga para mim. Vai totalmente de encontro com esses falsos profetas da teoria da prosperidade. Olha só, todos os apóstolos sofreram muito pelo Evangelho. E nunca pregaram sobre dinheiro, sobre bens, sobre posses. É obviamente que Deus nos abençoa de tal forma, mas da forma que Ele quer. E no final da sua vida Ele pede, traga comigo a capa e os livros. Paulo foi quase que abandonado pelos seus amigos. Aparentemente, se nós pararmos para analisar, não tinha um amigo sequer para emprestar uma capa para ele. Um amigo sequer para emprestar uma capa para ele. Nenhum. E também Paulo não se importava muito com isso, com a forma desse vestimenta. O que importava para Paulo, o que era? Pregar o evangelho. Ele, lembrando que ele queria essa capa porque o inverno já estava chegando. Paulo era um homem comum, com necessidades comuns. Agora eu quero chamar a atenção da igreja e falar assim, que a Bíblia fala assim, olha, e traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. No final da sua vida, Paulo ainda continuou o quê? Um estudioso da palavra. No final da sua vida, Paulo ainda continuou um grande estudioso da palavra. Um grande estudioso da palavra. E ele queria os livros e especialmente os pergaminhos. O testamento. É o que tinha valor, é o que não tem valor.
É o que tem valor na minha vida, na sua vida, é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o caminho da salvação. Ele é o caminho da graça. É o caminho que nos leva aos céus. A leva à eternidade. Onde que fala que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Onde que tem toda a verdade pregada aqui, escrita aqui. Como eu sempre digo, é onde está todas as letras sagradas de Deus, inspiração divina do Pai. Aonde que há a bússola do crente é a Bíblia. A bússola do mundo é a Bíblia. Menos que eles não sabem ainda, mas é. Traga para mim principalmente o Testamento, os testamentos, a parte do Testamento, os pergaminhos. Isso, o que acontece, amados? Isso refuta. Essas pessoas que falam assim, olha, não é preciso ler tanto, estudar tanto para pregar. Isso refuta a loucura dos fanáticos religiosos que não lê e que não estuda para vir uma boa pregação para a salvação da pessoa. Muitos condenam a Bíblia por eles falam que ela não é verdadeira. É uma loucura. Você não estudá-la para pregá-la. Você não se debruçar na palavra para pregá-la. Se você parar para pensar, nós temos que lê-la continuamente. Paulo fala, traga comigo os livros e pergaminhos. Era leitura contínua. Todos os dias. Não é só hoje à noite. Porque eu li e nós acompanhamos. É todos os dias. É todos os dias. Se você estuda algo e deixa de fazer, o que acontece? Vai caindo no esquecimento. Tudo. Se você não continuar lendo ou praticando, cai no esquecimento. A nossa mente, ela é como uma esponja, é muita informação. Se você não ler, não procurar saber, vai esquecendo e vai absorvendo novas informações. E o que está entrando na tua cabeça e na minha cabeça, na nossa cabeça? Eu já vi isso de perto. A pessoa começa a pregar e fala assim, Deus me deu. Amém. Mas começa com as revelações, com as loucuras que não vai para lugar nenhum. Quando acaba o culto, não tem nada a dizer. A pessoa sai do culto sem nada a dizer, porque aquela pessoa falou dela e nada da palavra. Temos que estudar para passar. Lê-la. Juntamente, obviamente, com a inspiração divina do Espírito Santo para passar à igreja. Não só ler, se consagrar, orar, porque não é a nossa palavra, aqui há todo respeito e todo carinho com Deus. Para que é isso, amada igreja? Para que nós não viemos a nos soberbecermos, na humildade, no carinho e na compaixão. Porque a palavra de Deus é coisa séria. Muito séria. Então Paulo, ele debruçava diariamente na palavra. Se você não faz isso, faça. Pega esse hábito de lê-la. Pega esse hábito de ler o livro. Leia o livro de Judas, de Pedro, são pequenos, para você começar e depois continua lendo a palavra de Deus. Não é difícil. Se fosse difícil, Deus não deixava escrito. Não é verdade? Se fosse difícil, por que teria... então a Bíblia está aqui, é muito difícil de ler. Então por que deixou para nós ler? Ela é fácil. Mas para quem não quer saber, ela é difícil de compreender. Deus seja louvado. E no versículo de 14 e 15 diz assim, olha, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Alexandre, o ferreiro, ou o latoeiro, causou-me muitos males. Alexandre, esse Xandão dá problema, né? É comum os Alexandres dar muito problema, não é verdade, irmãos? Esses Alexandrão dá muito problema, viu? E esse aqui também dá, não é verdade? Então Alexandre foi falado assim lá atrás, que ele falou assim, olha, Alexandre, ele foi jogado para quem? Para Satanás.
E olha aqui agora. Cuidado com esse Alexandre aí, que ele dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Lá em 1 Timóteo 1,20, Paulo mencionou Alexandre como alguém cuja fé havia naufragado. Agora Paulo advertiu Timóteo sobre esse mesmo homem. Paulo simplesmente escreveu que Alexandre causou muitos males, mas que ele também se oporia a Timóteo. Previna-se contra ele, Timóteo. Então Paulo fala assim, olha, previna-se contra esse Alexandre. Timóteo poderia falar assim, não, Paulo, não é bem assim. Não é bem assim, Paulo, estou só conjecturando, Timóteo poderia falar assim, olha, Paulo, ele sempre foi bom para mim. Paulo, ele tem seus defeitos, mas todos nós não temos defeitos. Timóteo poderia ter dito isso a Paulo, mas não. Timóteo acatou o que Paulo disse. Acatou o julgamento que Paulo fez pelas más qualificações, pelas condutas de Alexandre, e Timóteo disse, não, se ele não presta, não presta. Tanto é que Paulo disse, esse aí eu joguei para Satanás. Olha, é o seguinte, se você quer lá, tem um lobo. Vou explicar mais uma vez. Lá fora tem um lobo. Se você quer ir lá fora enfrentar o lobo, e você sabe que vai perder, vá. Eu estou te avisando que aquele lobo vai te devorar, mas se você quer ir, então eu te entrego a ele, vai lá. Não foi assim com Demas? Demas não deu amor a esse mundo? Nós estamos avisando que esse mundo aí fora é mau, mas se você quer continuar nele, no dia do grande juízo, vai estar lá. O nosso grande advogado vai ser o nosso grande juiz. E aí? E foi falado para você lá na terra, no grande julgamento, Jesus vai falar assim, olha, foi falado para você lá que o caminho sou eu, e você preferiu aquele caminho do Satanás. E agora é tarde. Não foi falado hoje aqui? E agora é tarde. Agora é tarde. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Causou-me muitos males. Ou seja, fez muito mal contra mim, Timóteo. Ele fez muito mal contra mim. Paulo só fala que ele fez muito mal, mas nesta época, muitos estavam infiltrados com os cristãos para ser informantes do Império Romano. Pode ser que esse Alexandre era um desses, só conjecturando. Pode ser que Alexandre era um desses, um traidor. Ele se opunha à palavra de Deus, se opunha à palavra que Paulo pregava através do Espírito Santo. Paulo estava pregando de Jesus. Talvez era ele que o abençoado lá de trás. Vai lá, fala aqui, fala ali, fala aqui, fica do teu lado, te bate nas costas, depois vai lá, fofoca aqui, fofoca lá, e o que acaba acontecendo? Não é? Nós já sabemos o fim qual é o desfecho disso tudo. Uma nota aqui que eu vou ler para os irmãos, preste muita atenção. Os informantes eram uma das grandes maldições de Roma naquela época. E pode muito bem ser que Alexandre tenha sido um desses. Ao magistrados. E levou muitas falsas palavras contra o apóstolo Paulo. Quem escreveu isso aqui foi Barclay. Agora, nesta época, nesse tempo, os cristãos foram acusados de várias coisas. Eles foram acusados de ateísmo. Por quê? Simplesmente porque não adorava o imperador. Então, você não adora o imperador, você é ateu. Foram acusados de canibalismo. Sim, foram acusados de canibalismo. Porque falava do quê? Comer o corpo de Cristo. Então foram acusados de canibalismo. E foram, de modo geral, acusados de ódio contra a raça humana. Por quê? Por causa da suposta deslealdade ao César. No caso ali, o César que estava no comando era Nero. Os Césares, né? E um desses Césares agora era o Nero. Por quê?
Porque eles simplesmente recusaram os pecados que eram impostos para eles naqueles dias. Então, essas acusações poderiam ser que este tal de Alexandre estava fazendo contra Paulo. Olha lá o que Paulo está fazendo. Olha lá que eles estão acusados disso. Mas como assim comer o corpo de alguém que já morreu? Se nós praticamos tais pecados tão gostosos, por que eles não fazem isso? Não é assim que você é falado aí fora? Não é assim que nós somos tratados aí fora? Não é assim que você, por não beber, por não ser um consumista de álcool, não é assim que você é tratado aí? Você não fazer os prazeres e os deleites do pecado que Satanás coloca, não é assim que você é tratado? Paulo não foi diferente. Paulo não foi diferente. Mas o que Paulo... Mas Paulo fala assim, olha... Deus julgará ele porque ele fez. Vai cair na mão de Deus. Paulo fala assim, olha... Deus lhe dará a paga por isso. Agora, muitos já viram isso acontecer. Pega esse versículo e leva ele como um versículo sabor de mel, vingativo. Um versículo, olha, Deus vai lhe pagar, você vai pagar. Paulo simplesmente falou assim, olha, o Deus soberano que eu sirvo, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, Ele sabe o que faz, não eu. Então está entregue na mão desse Deus, é Ele que vai decidir. Não somos nós que decidimos. Não somos nós que decidimos, é Deus que decide aquela pessoa que te afronta. Não é você que vai lá, chegar lá e chamar ele, né, para uma conversinha tete a tete. Não. De vingança eu estou dizendo. Uma conversa de reconciliação, de perdão pode ser, mas de vingança jamais. Como sempre falo, saborzinho de mel? Não. Não. Continuemos. Versículo número 16 e 18. A fidelidade de Deus para Paulo com sua primeira defesa. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Ele para o século dos séculos. Ninguém apareceu para me apoiar. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Meu Deus do céu. Paulo estava cheio de amigos. Nesse julgamento, ele só estava nele em frente ao rei. E ele advogou por si mesmo. Mas ele sabia que esse do lado dele era Cristo. No meu primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Simplesmente ninguém. Mas Paulo sabia que do lado dele estava quem? Jesus Cristo. O advogado fiel e verdadeiro. Jesus está conosco, amados. Jesus está conosco. Ele está do nosso lado. Às vezes nós nos sentimos tão sozinhos. Mesmo estando em volta, assim, a família em volta, os amigos em volta, nós estamos com o coração contrito, sentindo tão sozinhos. Aí que Jesus passa a mão na sua cabeça: filho, estou contigo. Filho, estou contigo. E nessa ocasião, mas o Senhor permaneceu ao lado dele. Mesmo você em frente ao rei, sendo acusado de uma coisa que você não fez, e o que você fez é simplesmente o bem e o bom para aquela pessoa. Você se enfrenta o rei, enfrenta os acusadores, e quando você fala, a pessoa para você na metade, corta você para falar. E com toda educação, ele fala assim: eu estou falando, agora você espera, eu estou falando. E Paulo ali se coloca, fala assim: não, por que me acusa? O senhor sabe muito bem o que eu prego é a verdade. Jesus já falou assim: por que me acusa? Eu tenho feito algum mal? Ou algum mal eu fiz a você? Se eu não fiz só o bem até agora?
Por que me acusas? Por que nos acusam? Por pregar o Evangelho. Por quê? Porque a palavra da verdade, eu sempre falo, vai de encontro ao pecado. Vai de encontro àquilo que as pessoas gostam mais de fazer. Vai de encontro ao ego da pessoa. E hoje nós estamos pregando o Evangelho de arrependa-se. O Evangelho genuíno, arrependa-se. Mas Paulo, pela misericórdia que Deus deu ao coração dele, ele fala assim, que isso não lhe seja posto em conta. Como dito, vou dizer mais uma vez, Paulo não pregava sabor de mel. E que isso não seja posto, não seja cobrado, isso não seja posto em conta. Perdão, amor e carinho, porque Paulo sabia que muitos que o abandonaram por medo. Se nós conjecturarmos e colocarmos nos dias de hoje, o líder maior da nação te colocar com o juiz e começar a te acusar, e ele for um tipo de um ditador, eu quero ver quem fica do teu lado. Poucos. Há um ditador lá que está te acusando. E você sabe que esses ditadores, como era aqui no caso de Nero, o que Nero fez com a mãe dele? Matou a mãe dele. E o que Nero mandou fazer com a cabeça de Paulo? Colocar na pedra para o carrasco cortar ela fora. Muitos sabiam disso, chicotear, matar. Então, fala assim, olha, então que isso não porque seja posto em conta, porque Paulo sabia disso. Não tem problema, eu sei o porquê daqui. Muitos podiam estar e não estão, mas a maioria não está aqui por medo. Então que isso não seja cobrado. Eu quero ler aqui em Atos 26, não precisa abrir a Bíblia, senão nós precisamos ganhar tempo. Isso está registrado lá em Atos 26. Mas eu quero ler aqui para os irmãos. Nesse momento de reflexão, Paulo se lembra que Alexandre, o latoeiro, deixa esse assunto nas mãos de Deus. Tristemente, vamos lá de novo. Nesse momento de reflexão, Paulo se lembra de que Alexandre, o latoeiro, lhe fez muitos males. Então deixou ele na mão de Deus. Tristemente, Paulo conta o quanto se apresentou, de quantas pessoas se apresentou na sua primeira defesa. E muitos o abandonou. Isso está lá, só uma pequena resuminho de Atos 26. Agora, no final da sua vida, aprisionado, Paulo estava pensando na sua morte, mas não tem como, ele não está pensando na sua morte. Nós não podemos dizer, a Bíblia não relata quanto tempo Paulo ficou preso nessa masmorra. Não sabe se foi 2 meses, 2 semanas, 1 ano, 5 dias, mas uma coisa ela relata, que ele ia morrer. E ele fala, eu vou morrer, Timóteo, pela mão do carrasco, pela mão do carrasco. Então, porém, ele sabia que a vida de que os abandonaram ainda estava sendo influenciadas pelo Evangelho de Cristo, porque mesmo as pessoas que o abandonaram, Paulo ainda sabia que a vida desses mesmos ainda estavam sendo influenciados pelo Evangelho, queridos. Muitos abandonou. São Paulo, Senhor, não seja cobrado isso na deles, porque eu sei que o Evangelho está plantado no coração deles. Deixa Deus fazer o seu trabalho. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. E fui libertado da boca do leão. Quantas vezes Deus já tinha libertado Paulo? Muitas e muitas vezes. Muitas vezes. O que Paulo passou foi muita coisa. Náufrago, na verdade, picada de cobra, pedrada, prisões, chicoteado, foi morto, foi dado como morto de tanto tomar pedrada na cabeça. E agora, Paulo sabia que se Deus livrou ele daquela situação, o livraria dessa também. Ele falou assim, não, fica tranquilo que eu fui liberto da boca do leão.
Eu fui liberto da boca do leão. E dessa vez, mesmo preso, ele continua falando, eu vou ser liberto da boca do leão. Paulo sabia para onde que ele ia. Nós sabemos para onde que nós vamos? Tem a convicção disso? Crente tem que ter convicção no que vai. Tem que estar convicto disso. Se não há uma convicção, está na hora de parar, analisar o seu ministério, analisar a sua vida. Ver de fato por que você está vindo à igreja, por que você está cultuando, por que você está seguindo. Seguindo a mim, não sou seu salvador. Seguindo o pastor Wellington, ele não é nosso salvador. Seguindo a amada igreja, não, a igreja não te salva, que salva é Cristo. O que te salva a nós é Cristo. É Ele que nos salva. Toda honra seja dada àquele que reina soberanamente. Amém? 19 e 21. As saudações finais de Paulo. Saudações finais de Paulo e aos amigos em contato com Timóteo e aos cristãos romanos. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onésiforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura ver antes do inverno. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos lhe enviam-lhe saudações. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onésiforo. Essas são as palavras de despedida de Paulo. E nas suas palavras de despedida de Paulo, o coração de Paulo estava voltado às pessoas que ele conhecia. Mas preste atenção. Ele pensou em si, ele sabia que ele ia morrer, mas lá na prisão, ele pensou nas pessoas também que estavam ao seu lado e que elas tinham ajudado a ele. Paulo conhecia a natureza de Jesus Cristo e sabia o que ele pregava. Paulo sabia o que ele pregava. Queridos, na nossa vida aparecem bastante pessoas. Pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter, amigos leais, pessoas que te apoiam, pessoas que dão aquela força, tanto na sua vida espiritual, como na sua vida conjugal, como no trabalho, em várias áreas da nossa vida, não é verdade? Aparecem essas pessoas na nossa vida. Agora, não tem como nós não convivermos com pessoas. Não existe você viver isolado. Não tem como a gente viver, não quero ter presença, não tem como. Você sempre vai necessitar de alguém e alguém sempre vai necessitar de você. Não existe como. E às vezes os relacionamentos são bons e às vezes os relacionamentos não são nada bons ou os relacionamentos são péssimos. Isso na vida de quem é ímpio e também na vida de quem é cristão, na vida de todos. E assim foi na vida de Paulo. Assim, Paulo teve amigos e teve inimigos. Amigos como Timóteo, a lista que ele apresentou, e inimigos como Fileto, Alexandre, Hermineu, obrigado, irmão, Hermineu. Não é? Inimigos dele. Mas, como sempre digo, eram inimigos, mas ele não tinha nada contra eles, porque eu entrego eles na mão de Deus. Esses são os nossos inimigos que também estão aí, mas nós não podemos fazer nada. O que nós fazemos é entregar eles na mão de Deus e orarmos por eles. Na nossa vida, queridos, infelizmente aparecem esses malas. Muitos malas. Às vezes, eu pude... Talvez eu fui um mala para alguém e às vezes as pessoas foram mala para mim. Não é verdade? Porque eu não sou santo. Santo assim, modo dizer o ditado popular, né?
sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, eu posso ter sido um grande mala para alguém. Agora, na minha vida apareceu vários também. Na vida cristã, bastante. Bastante que estavam ao nosso lado, diziam que eram amigos, diziam que eram irmãos em Cristo, mas a primeira oportunidade fez aquela famosa rasteira. Por inveja, não sei do que, o porquê, mas que isso não seja posto em conta, que Deus sabe de todas as coisas. Fui enganado várias vezes por falsos evangelhos, que Deus que isso não seja posto em conta. Pessoas que coloquei na minha mesa para jantar comigo, para almoçar comigo e depois nos traiu por nada. Alguns por inveja, outros por nada, mas que isso não seja posto em conta. Isso aí nós entregamos na mão de Deus. E essas pessoas, esses malas, ainda para ajudar sem alça, que é pior de carregar. São pessoas que nos ensinam muito, bastante. Que através dessas pessoas, Deus usou essas pessoas para que eu lesse mais a palavra de Deus, me colocasse mais para lê-la, para entendê-la. Porque lá atrás nós éramos um pouco levados pelo vento de qualquer doutrina. Hoje não mais, graças a Deus. Assim como Deus tirou as escamas dos olhos de Paulo, Deus tirou também as escamas dos nossos olhos. Hoje nós conseguimos ver o verdadeiro evangelho, que ele é a verdade absoluta. Pessoas como essas que apareceu na vida de Paulo, apareceu na nossa vida também. Você deve agora na sua mente estar lembrando de alguém, não é verdade? Mas como a Bíblia nos ensina, como Jesus Cristo nos ensinou, que isso não seja cobrado. Entregamos eles na mão de Deus, que Deus sabe o que fazer. Nós não somos vingativos e nunca seremos e não podemos ser. Porque isso é pecado e quem é vingativo não vai entrar no céu. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, amados pelo Cristo ressurreto. Somos amados para que nós não merecíamos tal amor e Deus nos amou mesmo assim. Então, essas pessoas apareceram na vida de Paulo, como esse tal de Alexandre, como muitos apareceram na nossa vida. Que nós simplesmente oremos por essas pessoas. Continuemos aqui, que diz assim: mas deixei Trófimo doente em Fileto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Fileto não, Mileto. Nós sabemos que Paulo era um homem muito, mas muito usado mesmo por Deus. Paulo, ele, por ser usado muito por Deus, ele é relatado em Atos 19 que ele fez grandes através de Deus, grandes milagres extraordinários. Simplesmente um lenço que ele usou, ele mandou levar lá e foi curado, na verdade. Ele curou várias pessoas através do Espírito Santo. Curou pessoas por doenças malignas. Coxos voltaram a andar. Porque Paulo, através do Espírito Santo, orou e Deus fez o milagre. Nós sabemos que Paulo, além de ele ser muito usado por Deus, obviamente que ele era um homem de Deus. E agora a Bíblia fala assim: mas deixei Trófimo doente em Mileto. Ora, se Paulo era muito usado por Deus, por que agora Paulo falou assim: deixei Trófimo doente em Mileto? Em cultos passados eu citei esse versículo e agora eu vou falar ele novamente. Porque quem está no comando não é Paulo. Quem curava não é Paulo. Quem fazia milagres não era Paulo, era Deus. Isso nos mostra que o poder que estava nesse lenço não era por causa que estava com Paulo, era Deus. Os milagres que Paulo fez, era Deus que fez, e não Paulo. Paulo não tinha essa autonomia. Ou tinha? Não, ele não tinha. Os apóstolos tinham essa autonomia, era por eles, não, era por Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Não em nome de Paulo.
Não o nome de Pedro, ou tanto como o nome de Lucas, ou de Mateus. Não, era o nome de Jesus, o ressurreto, o vivo. Isso vai de encontro também, como eu dito, sempre vou dizer, aos falsos profetas, que usam disso, dessas passagens, para mentir e enganar. Levam o lenço ungido para casa. Um apóstolo aí cortou o pescoço, sangrou, aí começou a vender gota de sangue dele. Onde está isso na Bíblia? Eu não acho. Todo texto sem o seu pretexto leva ao contexto de uma grande heresia. Todo texto sem o seu contexto leva a um pretexto, uma heresia. Tem que ler o texto, ver o que está dizendo, se comparar, para ver o que é verdade e o que não é. Então Paulo ele não tinha essa autonomia, então eu deixei ele doente lá. Às vezes, querido, homens de Deus como eu e você, mulheres de Deus como vocês que aqui estão, o que acontece? Mesmo sendo mulheres e homens de Deus, Deus ainda deixa se adoecer. Deus não dá para mim, para você, como não deu para Paulo, poderes assim, a meu prazer, a minha vontade dele, na hora dele, como ele quer. É como ele quer. Deus faz milagres, ainda faz, através dele, usando homens e mulheres aqui na terra. Mas é da forma que ele quer. Se ele tinha esse dom de cura, ele podia ter curado, mas Deus não deixou ele curar. E é a vontade de Deus, às vezes, que homens fiquem doentes. É difícil compreensão para nós. Como assim? Se eu estou levando o evangelho, se eu faço oração, se eu jejum, eu faço visita, e agora eu sou enfermo. Passando dificuldades financeiras, ou enfermo. Às vezes acamado. E as pessoas, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mulher temente a Deus, o homem temente a Deus. Às vezes Deus faz isso, queridos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Procure vir comigo antes do inverno. Aqui tem muito coração, muita emoção, nesse pequeno pedaço. Procure vir comigo antes do inverno. Como dito agora há pouco, Paulo estava idoso, preso numa cadeia, ia chegar o inverno. Ele estava com frio, com fome, e agora ele precisava de um amigo. Então venha antes do inverno, venha comigo e traga a minha capa. Venha logo. Eu posso ter certeza disso, que Timóteo fez o possível e impossível para chegar logo nessa prisão. A Bíblia não fala se ele chegou ou não, mas eu espero que tenha chegado a tempo. 22. Para finalizar, as últimas palavras da pena de Paulo. O Senhor Jesus Cristo, olha, presta bem atenção. As últimas palavras que Paulo escreve foram essas. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Essas foram as últimas palavras da pena que Paulo escreveu. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. E aqui, considerações finais dessa carta. As considerações finais. As últimas palavras de Paulo refletem um homem que simplesmente amava Jesus e havia recebido a sua graça. Essa simplicidade e todo o poder que o acompanhava marcou todo o ministério de Paulo. Paulo havia cumprido o seu ministério e estava pronto para receber sua recompensa. E queria que Timóteo fizesse o mesmo. Por quê? Jesus quis isso. Jesus quer o mesmo conosco. E Paulo fez com que Timóteo respondesse amém. Ou seja, que assim seja. Que assim seja. Assim como na primeira carta, queridos, como na segunda carta, o apóstolo Paulo instruiu através de Deus de como um pastor deve conduzir a igreja.
O rebanho de Deus, que o pastor deve conduzir o rebanho que Deus colocou na mão deles, nas nossas mãos. A tomar cuidado, a tomar muito cuidado mesmo. Nos instruiu, Paulo nos instruiu através dessas duas cartas, e que mais nós vamos ler algumas outras também. Os irmãos vão expor outras cartas também, como já foram expostas. Como lidar com os sacerdotes de Satanás, com os que próprio Satanás coloca dentro da igreja. E eles são colocados para confundir o evangelho do Senhor. Os falsos mestres, os falsos profetas. E nos ensinou como a igreja deve combater eles. De que forma? Com a sã doutrina. Com a palavra de Deus. Com essa palavra, nós temos que combater o falso ensino que entra dentro das igrejas. Foi falado muito sobre isso nesses estudos. Para mim seria muito mais fácil só falar do amor de Cristo. Palavras, não que essas exortações não sejam amor. Como um bom pai exorta, ensina, nós também temos que ensinar. Mas seria muito mais fácil nós levarmos para o outro lado, para conquistar pessoas por uma palavra mais leve, mas não é isso que Deus quer. Meu ministério não é esse. O meu não é esse. E por isso que às vezes nós somos muito odiados por aí. O ministério que Deus colocou na minha mão é esse, de instruir a igreja no verdadeiro evangelho. Porque eu passei na mão de falsos profetas por aí. E eu sei bem que eu falo, com propriedade de causa. E como dito, eu vou dizer uma vez que Deus sabe de todas as coisas, está colocado na mão deles. E tudo isso, para quê? Para que conhecemos melhor a Cristo, o amemos com amor mais verdadeiro e o sigamos com maior empenho. William Barclay. E eu quero encerrar esse estudo que ele começou lá em janeiro com as seguintes palavras, com as seguintes frases. Que essas frases aqui são assim que mexem muito no meu coração, que diz assim, ó, a Bíblia Sagrada é uma bigorna que já quebrou muitos martelos, muitos. Quantas pessoas foram de encontro com ela? Bateram, estão batendo, vão bater, mas o martelo gasta, o martelo quebra e a bigorna está de pé. A bigorna está de pé. A palavra sempre vai estar de pé, sempre. E uma palavra, uma frase de Martinho Lutero que diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Martinho Lutero, a paz se possível, mas a verdade, a palavra de Deus, a verdade de Deus a qualquer preço. E uma frase de John Hus, que diz assim: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. John Hus. E uma palavra do presbítero Juliano Amorim: nós não vivemos uma cultura, nós vivemos a palavra. E assim, amados, nós encerramos esse estudo. Quero dizer para os irmãos, quero agradecer os irmãos da internet, do YouTube que nos acompanham ou que nos acompanha, que continuam nos acompanhando, curtindo e compartilhando os vídeos, porque eu sempre digo que não é por mim, é pelo Evangelho. Assim como Paulo instruiu a Timóteo a continuar pregando o Evangelho, assim eu peço que os amados irmãos assistam os vídeos, curtam e compartilhem para quê? Para que o Evangelho seja alcançado aos vários cantos do mundo, porque eu não posso ir lá, mas o Evangelho pode ir. E hoje um dos meios que é o YouTube, ou através da nossa palavra boca a boca. Quero agradecer à igreja também pela paciência, e Deus seja louvado, e isso não acaba, amados. Nós vamos continuar com outros estudos, com outras exposições bíblicas, e até a próxima. Deus seja louvado.